Boa tarde a todos. Em nome da SQL Brasil, em meu nome, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui que está nos prestigiando. Espero trazer uma informação relevante aqui nessa tarde, né? Eu saí correndo agora com a menina da mídia, que houve uma falha e a palestra não tinha chegado. Eu falei exatamente sobre isso que eu vou falar, né? Qual foi a razão? Não sei. Eu sei que a palestra não estava aí. E aí, como é que nós fizemos? Eu tinha um pendrive, eu mandei, certo? Eu mandei confiabilidade, reliability. Eu mandei por e-mail, não chegou, mas eu trouxe o pendrive e, portanto, nós vamos dar seguimento aqui ao nosso trabalho, nós vamos dar seguimento ao nosso assunto. Muito bem, vocês que vieram aqui, eu imagino que estão interessados no assunto manutenção centrada em confiabilidade, né? E nós vamos trazer aqui algumas novidades, uma novidade principal, que é a integração da manutenção centrada em confiabilidade com inovações tecnológicas. E a inovação que eu acho que todo mundo está falando e está ouvindo qual é? Inteligência artificial, não é? A inteligência artificial ela tem causado assim muita polêmica, mas para mim já ficou claro, é um facilitador. A inteligência artificial é um acelerador dos processos, não é? E com certeza ela não vai tirar o emprego de ninguém, né? Dizem aí que quem vai tirar o emprego é quem utilizar a inteligência artificial corretamente, não é? Então, o futuro da confiabilidade, nós acreditamos que passa pela tecnologia e nós vamos passar a usá-la a partir de agora. Hoje nós estamos oficialmente lançando aqui o RCM IA, que é o RCM, a manutenção centrada em confiabilidade, utilizando a inteligência artificial. Meu nome é Denis Portelari, eu sou CEO da SQL Brasil e também o diretor executivo, né? E também faço as palestras e tudo que precisar a gente faz, não é? Há mais de 20 anos. A SQL Brasil tem mais de 20 anos nesse mercado de RCM. Nós conhecemos muita gente, nós já fizemos muitos cases de sucesso, outros nem tanto, né? Cases com muito sucesso, outros com menos. Quer dizer, existem vários motivos. Mas temos muitos amigos aqui na feira, nós temos muita gente que nós encontramos. E uma coisa interessantíssima, né? Nós, entre outras coisas, nós trabalhamos com treinamento, faz parte do nosso processo. E uma das nossas formações, que nós chamamos de facilitador, nós formamos a pessoa que conduz o processo RCM, que é o facilitador RCM. E conversando aí com algumas pessoas, alguns amigos já antigos, de 10 anos atrás, alguém perguntou: quantos facilitadores vocês têm lá? Eles formaram uma turma de 20, né? E a resposta foi interessante, eu confesso que eu fiquei até emocionado com a resposta, né? Quantos facilitadores vocês têm lá? Ele falou: nenhum, todos hoje são gerentes, né? Então o que é isso? Isso é novidade, é inovação. É uma nova forma de pensar manutenção. Quando lecionei, né, uma das coisas que eu fiz foi lecionar aqui na pós-graduação na FEI em São Paulo durante muito tempo. E eu sempre disse isso para os meus alunos, não é? Talvez isso que eu vá falar, eu não vou falar de RCM propriamente dito hoje, mas é uma luz no fim do túnel. A gente vai além do planejamento, a gente vai além da ordem de serviço, a gente vai além daquilo que a manutenção faz no seu dia a dia, não é? Mas a gente vai abrir um novo mindset, um novo paradigma mental e entender o processo, entender a falha e atacar da forma certa. Aí o custo-benefício, não é? Se necessário, eu utilizo muito recurso. Se não for necessário, eu utilizo menos. E aí que sai uma prerrogativa interessante. Corretiva é aceitável onde for necessário. Mas o gerente de manutenção diz: mas como é que eu vou, né? Como é que eu vou conviver com isso? Deixar quebrar? Não, é rodar até falhar. Se for a melhor atitude, se for a melhor opção, então é essa que eu vou utilizar. E aqui eu não gosto de falar muito de mim, eu quero falar do RCM,
mas eu tenho muito tempo de experiência já em manutenção, e esse é um dos livros, né? Está à venda, tem algumas unidades e está na internet também, lá no nosso estande na Expoman, o RCM na 4ª geração da manutenção de ativos. Esse é o meu contato, fiquem à vontade, eu estou à disposição desde já para esse assunto e outros assuntos ligados à confiabilidade. Nós iniciamos o nosso trabalho no Brasil há 20 anos atrás com uma franquia com esse senhor aqui, o John Mowbray, né? Inicialmente nós fomos franqueados da rede mundial Alabama aqui no Brasil durante 5 anos mais ou menos. Infelizmente o John Mowbray, ele faleceu em 2004, depois as coisas da empresa dele tomaram outros rumos, mas eu tive um privilégio na minha vida, juntamente com os outros coautores desse livro, que foi exatamente ser treinados e aprender o RCM exatamente com ele, né, com o John Mowbray. E nós temos trazido então esse legado e nós temos transmitido aquilo que nós aprendemos, né, durante esses últimos 20 anos, e temos experimentado muitas ocasiões, muitas experiências positivas com o RCM. Quem já conhece a manutenção centrada em confiabilidade, isso aqui é um fato, né? Você já sabe que o RCM é a metodologia mais efetiva, isso o mercado hoje já sabe. Há 20 anos atrás não sabia, mas hoje sabe. Para quê? Para gerar o melhor plano para a manutenção dos ativos com o melhor custo-benefício, com o melhor custo efetivo. Ou seja, eu vou fazer exatamente o que eu preciso e somente aquilo. Isso reduz o custo de manutenção. Mas eu não vou fazer a partir de estatísticas, mas eu vou fazer a partir de análise, eu vou fazer a partir de estudo, eu vou fazer a partir de pesquisas que eu vou fazer e vou chegar às conclusões através da metodologia da melhor ação, do melhor plano de manutenção e outras ações que eu tenho que fazer, que vão me trazer exatamente o resultado, que é a confiabilidade com o custo efetivo. E mais ainda, o RCM constrói uma base sólida necessária para a gestão de ativos na tua empresa. A gente tem falado muito em gestão de ativos em ISO 55000 e muita gente tem nos procurado, tem havido muita demanda por ISO 55000. E a gente percebe muitas vezes que as empresas e as pessoas nos procuram buscando confiabilidade. O problema maior muitas vezes são as quebras, as falhas, e por vezes se pensa que o problema é gestão, quer dizer, que a gestão resolveria os problemas, e não é. O problema é técnico, eu preciso analisar, eu preciso entender a falha, eu preciso entender o processo, o contexto, não é? E aí então buscar as verdadeiras soluções. Então a ISO 55000 é perfeita para otimizar os resultados, mas é necessária uma base, e essa base chama-se confiabilidade. Para fazer uma boa gestão, minimamente você precisa que o seu ativo funcione, e é para isso que a confiabilidade, é para isso que o RCM serve, para fazer com que ele funcione melhor, para resolver o problema das falhas. Então, e você já sabe também, isso a gente sabe, o RCM tradicionalmente ele entrega o quê? Resultados de eficiência muito grandes. Nós tiramos uma foto lá embaixo, eu e mais 2 empresas, e nós tivemos em 2015 até 2017 um projeto em uma empresa, em uma grande empresa, onde nós conseguimos resolver o problema das falhas de efetividade média dos ativos. A melhoria foi de 15% no Brasil todo, nos equipamentos que foram atingidos pelos estudos. Da mesma forma que as falhas, que as quebras diminuíram nessa mesma proporção, não é? Então, uma empresa de lubrificação, uma empresa de monitoramento, e nós que fizemos o plano de manutenção, e essa empresa colheu então um resultado extremamente positivo, 15% de efetividade, de aumento na sua produtividade. E outra coisa extremamente importante, o RCM nasceu em aviões, portanto, segurança, risco são extremamente importantes. Então, uma das prioridades, algo que o RCM sempre vai priorizar, são os dispositivos de proteção
e os aspectos de segurança. Esses têm prioridade. Mas o que você ainda não sabe, né, é que agora o RCM ele está ainda mais poderoso e ágil. Por quê? Tecnologia. Nós estamos vivendo em 2024, não é? E quando nós aprendemos o RCM lá atrás, quando nós tivemos o nosso primeiro treinamento com o John Mobley, ele disse: olha, você precisa de uma equipe multidisciplinar que precisa se reunir regularmente 2 vezes por semana, e você vai gastar um número de horas aproximado aí, um número grande de horas de recursos para você conseguir sucesso na sua empreitada, no seu projeto, não é? E foi assim, nós tivemos que adaptar algumas coisas à realidade brasileira, né? Ele trouxe uma realidade americana para cá, trouxe uma realidade europeia, que não era nossa. Nós tivemos que fazer adaptações, o facilitador passou a ter algumas tarefas a mais, mas hoje nós temos a inteligência artificial, não é? E a inteligência artificial, ela não vai substituir o elemento humano, não vai. Né? Alguém já disse que você pode chegar no chat GPT e pedir lá: olha, faça aí um plano de manutenção para o Airbus 320. Ela vai fazer? Vai responder para você, vai te soltar um plano de manutenção. Eu pergunto para você: você voaria nesse avião? Por quê? Porque ela erra. E nós temos feito muitos testes ao longo desses últimos meses, antes de lançar a ferramenta, que ainda é uma versão beta, mas que no próximo mês ela vai estar disponível comercialmente, não é? Nós fizemos muitos testes e percebemos que de vez em quando a resposta não é aquilo que a gente gostaria. É como você usa o chat GPT no teu dia a dia, né? Então nós temos certeza que é uma ferramenta extremamente importante como suporte. Ela não faz, mas é um suporte interessantíssimo para quem? Para o facilitador RCM. O que nós esperamos atingir com isso? Algumas coisas. A ferramenta que nós desenvolvemos, o RCMA, a primeira coisa que nós prezamos é fiel metodologicamente. Se você já ouviu falar no RCM da SQL Brasil, você sabe que nós praticamos o RCM da SAE-JA 1012, que passa por 7 questões, 7 etapas, e é isso que nós continuamos fazendo com IA ou sem IA. Nós vamos fazer do mesmo jeito, né? Então, fiel metodologicamente, reduz significativamente o tempo de implementação com menor consumo de horas homem, HH, não é? As empresas hoje não têm mais a disponibilidade que nós tínhamos há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós tínhamos as equipes multidisciplinares que se dedicavam a esse tipo de projeto, mas hoje as equipes estão cada vez mais enxutas e as demandas dentro da empresa são cada vez maiores. Isso é uma necessidade. Diminui, portanto, os custos totais de implementação. Se você reduz o tempo e acelera o resultado, isso é importante. Se você termina antes, você usufrui antes. Isso é muito importante. E é uma solução que nós acreditamos acessível para empresas de médio e pequeno porte. Eu estava falando aqui, falei daqueles facilitadores, eu estou falando do sistema Petrobras, estou falando da Transpetro, muitos engenheiros, equipe grande, e aquele fabricante, aquele fornecedor que o produto dele está lá na prateleira de baixo do supermercado. Você acha que ele precisa de confiabilidade? Sem dúvida que ele precisa, mas ele sabe que não tem ideia. Como é que ele produz? O equipamento quebra, ele faz o reparo, quebra, conserta, ou eventualmente ele troca algumas peças que o fabricante pede para que ele troque. É o que ele faz. E o custo dessa ineficiência, o custo dessa não confiabilidade, onde é que está? Está no produto que a gente pega lá na prateleira. Então, eu tenho certeza que a média e a pequena empresa no Brasil, que responde por uma grande fatia do PIB, precisam ter acesso à tecnologia, precisam ter acesso a metodologias de trabalho, a confiabilidade, tantas outras, ISO, gestão de ativos, tantas outras coisas que vocês estão aqui buscando. E a IA, eu tenho certeza, a inteligência artificial será um facilitador nesse sentido e vai permitir que isso aconteça. E um diferencial, a nossa inteligência artificial, nossa base de dados,
ela tem mais de 20 anos de experiência em RCM. Então, ela está aprendendo, nós estamos trabalhando, é muita coisa, é muito dado, mas nós estamos ensinando, trabalhando nos prompts, trabalhando na engenharia de prompts, alimentando os dados, trazendo mais dados. Eu não sei onde vai chegar isso, né? Mas eu espero que eu continue sendo consultor usando a inteligência artificial. Essa é a minha expectativa, pelo menos por longos anos aí. Mas aqui, ó, passando rapidamente os pontos, metodologicamente, eu já disse, as normas SAE, JA 1011, JA 1012, reduz o tempo, não partir do zero, isso é extremamente importante, não é? Quer dizer, eu vou partir de algo que já está apresentado para o facilitador e para o especialista. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos criticar aquilo e vamos validar ou não é? Reduzir o grupo de estudos, não precisa mais muita gente, e agilizar o brainstorm. Quer dizer, a inteligência artificial é excelente em brainstorm, né? Você pergunta para ela, ela traz para você palpites com abundância, né? Ela traz facilmente, basta você dar um enter no teu computador. Diminui os custos, menor tempo de implementação, menor custo com recurso local e consultoria, um resultado mais rápido, isso é importante. Ao invés de meses, nós estimamos que nós vamos levar semanas para fazer estudos de equipamentos de médio porte, não é? Então, o RCM demora muito, o RCM é difícil, o RCM é pesado. Eu espero, eu tenho certeza, que essa ferramenta vai ajudar nesse quesito, que é uma vulnerabilidade que a gente tem, não é? Solução acessível para empresas de pequeno e médio porte, menos recurso aplicado, mesmo resultado obtido. É o que nós buscamos, não é? E uma seara, digamos assim, de usuários muito maior. Inteligência artificial com mais de 20 anos de experiência. Agora, com a inteligência artificial ao seu lado, nossa base de dados está disponível para você. Então, o seu equipamento, qual é o seu equipamento? O compressor, é a turbina. Nós já fizemos um compressor, uma turbina, nós já estudamos um transportador de correia, nós já estudamos um moinho de bolas, nós já estudamos. O que você imaginar, em 20 anos, a gente já fez. Não é? E a gente quer disponibilizar os modos de falha e alguns outros dados que são importantes para a montagem do estudo. Como o RCMA funciona? E já estou caminhando para o encerramento. Inteligência artificial, facilitador RCM, especialista. Então, o que é isso aqui? É máquina, homem, máquina. Tá certo? Então, todas as etapas, cada uma das etapas serão assim, fase 0. Essa é essencial, homem. Análise e construção de um contexto operacional. Texto, né? No futuro, imagens. Eu espero colocar o PID lá com os tags e a inteligência artificial vai ser capaz de ler. Não está fazendo isso ainda, mas vai fazer. É questão de tempo, não é? A fase 0, então, um contexto muito bem feito. Fase 1, funções. Quais são as funções desse sistema? A IA gera todas as funções. E o especialista e o facilitador edita e valida. Aí vai para a segunda etapa. Não vai direto para o fim, né? Vai para a segunda etapa, que são as falhas. Está errado ali. Fase 2, falhas funcionais. A IA gera, o facilitador RCM, o especialista edita e valida. Terceiro, modos de falha e efeitos. A IA gera, o facilitador edita e valida. Fase 4, diagrama de decisão. Mas como ela faz? Ela responde. Você tem as colunas, você tem as linhas, tem um monte de sim e não lá que você precisa responder. Quem vai responder ao invés de você, a IA responde e te traz o resultado. E você analisa se aquele resultado é bom ou não, né? Mas pulou etapa? Não. Vai ser feito por ela. E aí você vai editar. Então ela pode trazer mais de uma opção. E você pode escolher qual é de melhor custo-benefício. Mas certamente ela vai trazer alguma coisa para você que está dentro da metodologia e dentro da filosofia da manutenção centrada em confiabilidade. Não vai te mandar trocar peças
não vai, com certeza ela vai mandar você testar o dispositivo, ela vai mandar você fazer uma manutenção sob condição, um reprojeto ou coisa desse tipo. Então, essas 4 etapas: homem, máquina, máquina, homem. É assim que será. As pessoas já falam, mas não poderia apertar o botão. Poderia, mas não vai. Né? Por quê? Porque nós não queremos depor contra a metodologia. Um estudo feito totalmente por IA, sinceramente, eu não confio. Hoje eu não confio e não usaria. Né? Então isso é importante que vocês entendam. As pessoas têm ido lá embaixo pedir uma demonstração e a gente pergunta: qual é o teu conhecimento de RCM? Conhece a RCM? Você tem condição de validar o que ela faz aqui? Então, para isso a gente tem um treinamento, né? Para isso a gente pode formar as pessoas, treinar as pessoas ou oferecer o uso da ferramenta do especialista nosso para fazer o estudo de uma forma muito mais rápida, utilizando esse suporte. Como é? Está ali a tela principal de login. É isso aqui, ó. Tá vendo essa varinha aqui, mágica do Harry Potter? Isso é IA. Você apertou ali, ela traz para você. Ela lê sempre, ela vai ler as fases anteriores e vai trazer uma proposta para você, não é? Então aqui, ó, eu apertei essa daqui, ela trouxe as funções baseadas no contexto. Eu apertei aqui, ela trouxe as falhas baseadas nesta função e lá no contexto. Eu apertei aqui, ela trouxe os modos de falha baseados nesta falha e no contexto que a gente fez. E aí aqui, ó, não só, olha que interessante, foi a que fez, não fui eu. Engrenagem da bomba travada, efeito, perda de pressão de óleo, turbina desliga automaticamente, dá um time de até 4 dias se a bomba precisar ser substituída. Eu não escrevi isso, foi a inteligência artificial que fez a partir dos dados que ela encontrou, que eu coloquei previamente, tá certo? Então tá aqui. Aí eu posso salvar e gerar uma análise. Eu tenho aqui o efeito. Vamos gerar análise? Também foi ela que fez. Sugeriu uma tarefa RCM aqui, ó. Então, qual a tarefa? Através, aqui está o diagrama. Ela passou por aqui, respondeu sim ou não e indicou uma tarefa sob condição. Inspeção sob condição com análise de vibração para verificar sinais de desgaste ou